Glória a Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A todos os meus irmãos e irmãs, glória a Jesus, que vai estar aí neste momento assistindo, ouvindo esta palavra. Quero neste momento aqui agradecer a Deus por essa oportunidade linda e maravilhosa de estar aqui hoje, noite brilhante, quarta-feira que se encerra já, está se encerrando. Já estamos se aproximando nesta quinta-feira que vem vindo aí. Estamos já se aproximando do 22 de janeiro, de 2026. Glória a Jesus, e eu vim aqui um momentinho para deixar uma palavra para você que está aí. Amém? Glória a Jesus. Eu vou deixar uma palavra porque tem algumas pessoas, que sempre estão dispostas, a ouvir uma palavra com a pastora Helenice. Estão dirigidas pelo Espírito Santo, Glória a Deus, porque quem ama a Deus vem na casa do Senhor, amém? Quem ama Jesus não fica colocando pretexto, ou então arrumando empecilho, empecilho para dizer que não pode, Apesar que tem muitas pessoas nesse tempo que se encontram doentes, como a nossa irmã Maria Rose Maria está alegre, para deixar uma oração a favor da vida dela, que ela venha se encontrar na bênção do Criador dos céus e da terra. Glória a Deus. Queridos, não liguei microfones, somente o microfone aí mesmo do qual nós estamos nele, mas não microfones do altar aqui da casa do Senhor, amém? Porque hoje eu decidi fazer diferente um pouco, como costume dos outros dias, que nós vamos ali para o altar, da igreja e cantamos louvores, oramos, mas estamos aqui a orar, amém? Glória a Jesus. O encontro, lugar de se encontrarmos com Deus, lugar de vir adorar a Deus, amém? Glória a Deus. Apesar que tem muitas pessoas, eles dizem que é para mim, que acham que eu devo desistir de estar postando, colocando, abrindo lives, amém? Porque eles acham que as pessoas são muito folgadas demais. Tem gente que fala que o povo hoje está muito folgado demais. Eles querem ficar assistindo na casa, no conforto do seu lar, não querem vir para a casa de Deus. Mas agora há pouco ainda eu estava orando, Glória a Deus, glória ao Pai aqui na casa do Senhor. E eu vejo assim pessoas que são folgadas mesmo, que eles ficam entrando lá com pastoras e pastores, de lá de longe, que nem sabe que ele existe, eles ficam ali dando o like deles, amém? E ficam ali, tá, na hora do aperto daí, Glória a Deus, glória ao Pai, daí nós sabemos da onde, Vamos lá, Mas eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor, amém? E acredito que você, aleluia, precisa de uma palavra. Você precisa de encontrar força. Você precisa de ter força do Espírito Santo. Abrir teu coração para Deus e deixar Deus agir, para vir, Também dar o seu culto na casa de Deus, orar ao Senhor, buscar a presença do Criador, amém? Glória a Deus, apesar que na live também você busca a presença do Senhor, porque nós vamos falar de Deus, vamos orar, vamos falar da palavra que salva, que cura, amém?
Glória a Deus, aleluia. E eu quero agradecer por todos que entram na live, por todos que se colocam, né, na presença de Deus para ouvir a palavra, para ouvir a oração. Amém? Então nós estamos aqui hoje, glória a Deus, nesse momento aqui, momento de oração, palavra de Deus e fé. Glória a Jesus, aleluia. Então hoje nós não fomos para o altar, amém? Ali da igreja, mas aqui, porque nós estamos na casa do Senhor, amém? Glória a Deus, mas nós estamos fazendo uma live aqui assim, de um modinho diferente dos outros dias, porque das outras noites, porque assim mandou o Senhor, amém? Glória a Deus. E quando Deus manda, nós fazemos. Glória a Deus. Então no livro de 2 Coríntios, glória a Deus, capítulo 5, fala a palavra do Senhor que pelo o que estamos sempre de bom ânimo, para nós estar, enquanto estamos no corpo, vivemos, né, ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Está escrito aqui, né, na palavra, amém? Mas a palavra diz assim: pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presente, quer ausente. Então, estamos aqui no presencial, vamos fazer tudo para ser agradável a Deus, adorar o Senhor. Estamos aqui na live, não estamos presente no presencial, está aqui na live, glória a Deus, vamos ser agradável, amém? Glória a Deus, compartilhe, amém? Com aquela pessoa que você ama, que você quer ver ouvindo a palavra do Senhor, aleluia, porque Deus ama você de uma forma incrível, maravilhosa, e Ele quer te abençoar, amém? Então vamos estar presente. Por que está falando isso a palavra? Porque fala que, ora, quem para isso mesmo nos preparou? Foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, que nos conduziu aqui nessa live, me conduziu até aqui na casa do Senhor, para estar abrindo esta live, amém? Glória a Deus, aleluia. E para trazer a palavra. E o Senhor, ele, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, ele fala de uma confiança. Glória a Deus, no versículo 8, aleluia, ele fala assim: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo, que por muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presente, quer ausente. Então nós pegamos a bênção aqui e vemos assim: habitar com o Senhor, estarmos com o Senhor em todo o tempo, junto na comunhão do corpo de Cristo, que é dentro da igreja, e também agradáveis, né? Onde que nós passamos, andamos, imos, lugares que nós frequentamos, que nós não estamos na comunhão juntos dentro, fazendo dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, amém? Mas vamos estar em comunhão aqui, como que nós estivéssemos no corpo de Cristo, ligados em uma só fé, num só amor, numa só Senhor, amém? Porque andamos por fé e não por vista. Andamos por fé não por aquilo que nós vemos, mas cremos naquilo que nós não vemos, que existe galardoador daqueles que o amam, daqueles que o buscam e daqueles que o temem, o Senhor. Porque nós tememos a esse Deus, aleluia.
Então, habitar com o Senhor, os verdadeiros cristãos, aleluia, pessoas verdadeiras cristãs, aqui são confortados nos problemas da vida. Nesta palavra aqui, amém? Glória a Deus, Ele está falando em todo momento, em todo tempo, nós sermos agradáveis a Deus. Agradar a Deus é ter fé. Agradar a Deus é com fé no altar, no Altíssimo, em toda parte, em todo lugar, em todo tempo. Aleluia. Então nós estamos aqui, amém? Glória a Deus. Então o Senhor vem aqui confortando as nossas vidas e apoiando na hora até o final de tudo aqui nesta terra. Amém? Porque Ele nos apoia por causa da fé, porque Deus se agrada de fé. Porque Deus traz apoio para nós, porque é para isso que Ele nos chama para orar, para nos apoiar, para ter nós apoio com Deus, ser apoiados pelo Senhor nas nossas fraquezas e nos nossos momentos de lutas e dificuldades. Nós podemos contar com o Senhor, porque os apóstolos também, eles tiveram, amém? Então, eles tiveram ali, fala dos desígnios e dos efeitos, e eles falam das aflições, as coisas visíveis são assim, contrapostas às invisíveis. O que nós vemos é uma coisa aqui, e o que nós não vemos é outra coisa lá, na glória dos céus com Deus. E é lindo e maravilhoso, diz a palavra do Senhor, que está preparado para aqueles que amam o Senhor e amam a Deus. É maravilhoso, olhos nenhum viram, mente nenhuma imaginou, ou pode imaginar quão lindo é e quão maravilhosa e grandiosa são as coisas que estão preparadas para aqueles que amam a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Então, o Senhor quer nos apoiar. O Senhor quer nos apoiar todos os dias, todas as horas, em todos os tempos. Aqui a nossa caminhada, a nossa jornada nesta terra. Ainda que nós não vemos o Senhor Deus. Por que nós não vemos Deus? Porque Deus é para ser visto em nós, em mim, em você, uns aos outros. Amém? Não visto como vemos uma pessoa, porque nós vemos a palavra dizendo que é invisível. O céu tem uma cobertura azul de nuvens, né, que nos encobre para nós ver o que está acima, além das nuvens e além do azul celeste. Mas lá tem uma glória de uma Jerusalém, de uma cidade santa, de um lugar tremendo, maravilhoso, que está preparado e reservado, dado para aqueles que amam o Senhor. E o Senhor está para nos apoiar aqui até chegar ao fim daqui, para continuar lá, para continuidade lá nos céus. Amém? Glória a Jesus, aleluia. Porque nós estamos por fé e não por vista, né? Não podemos ver o rosto dele, o rosto do Senhor. Eu posso ver Deus em você, eu vejo o rosto teu, mas eu vejo Deus em você quando o Espírito Santo está habitando em ti, e quando que eu olho para você, para a imagem e semelhança de Deus, eu vejo Deus. Porque Deus criou e fez para Ele, para a glória dele. Aleluia. Como aquele louvor que a Emanuele sempre gosta de vir louvar aqui na casa do Senhor. Glória a Deus. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu quero que você se posicione
com muita fé, porque Deus tem coisa grande para você, aleluia. Por que, queridos, que eu estou falando isso? Porque nós temos que ser agradável em todo tempo a Deus, agradar a Deus em oração, agradar a Deus em louvor, agradar a Deus a trazer o culto racional, que a Bíblia diz, né, que é vir à casa do Pai. O filho que ama a Deus, o Pai, vem na casa do Pai, amém? Glória a Jesus, aleluia. Deus maravilhoso, glorioso. Eu quero também agradecer pela presença do Antônio Divonei Carneiro, a presença também do Josmar Pinheiro, na onde que sempre oro na madrugada, pastora, peço, ore pelo meu nome e te agradeço. Sim, a gente vai estar orando, a gente sempre está lembrando, orando, colocando na presença de Deus, amém? Glória a Jesus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Tem madrugadas, né, que eu entro lá no grupo oração, amém? Tem madrugadas, não todas as madrugadas, eu oro no grupo oração, amém? Entre 1h, 2h da manhã, a gente entra orando e a gente apresenta, amém? No grupo oração. Glória a Jesus, glória ao Pai. E também temos o canal Pastor Helenice Bueno, que você pode entrar, amém? Eu não estou acessando o canal a Palavra de Deus, Oração e Fé, porque eu tive saiu, né? E eu estou para conectar novamente o canal, amém? Mas nós temos o canal Pastor Helenice Bueno, você pode se inscrever lá. Tem várias pastoras Helenice Bueno, mas você vai ver lá que as lives que a gente posta lá, você vai reconhecer, você vai ver que tem mais do que uma, né? Pastor Helenice Bueno, não sei quem são as outras, tem algumas que se apresentam como pastora, mas são pessoas lá que estão com outras coisas, né? Outras questões lá, que Deus, né, tenha misericórdia. Mas eu quero você inscrito no canal Pastora Helenice Bueno, porque sempre na madrugada eu entro, né, em canais, mas é o canal que a gente tem 2 canais, enfim, para ministrar a palavra e orar por pessoas na madrugada, porque a gente alcança pessoas na madrugada, né? Glória a Deus. A gente também tem ali o perfil no TikTok, amém? Glória a Deus, que nós vamos estar voltando também a fazer live, que eu dei um tempo agora, né? Não as lives neste final, mas no Facebook. Mas eu quero colocar aqui, amém? Para que você louve e bendiga o nome do Senhor. Mês que nós vamos entrar agora, desde esta data já, né, no canal, nós vamos estar trabalhando com a palavra de Deus no livro de Provérbios, amém? Que fala sobre a sabedoria, o banquete da sabedoria, os conselhos de Deus, amém? Ali fala que no livro de Provérbios que a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Então eu quero que você esteja aí, dá seu like, ajuda aí, abençoa também, seja abençoado, porque quando você dá o seu like, você fortalece né, aonde que nós estamos, né? Amém? Você também é fortalecido pela palavra de Deus, pela oração, mas também você ajuda, amém? Glória a Deus, você também é um praticante, também um ajudador aí, glória a Jesus, dando seu like, abençoando aí, amém? Manda estrela aí, também para
perfil aí, amém? Glória a Jesus, Deus maravilhoso. Então, voltando à palavra aqui, o Senhor fala do qual nós temos andado pela fé e não por vista, amém? Glória a Jesus. Então, nós pedimos aí que todos venham atender, né? Não podemos ver o rosto de Jesus, o rosto de Deus, mas enquanto vivemos, pois andamos por fé e não por vista, então nós não temos a visão e a fruição de Deus como um objeto que está presente, né? Como, por exemplo, vou pegar aqui um vasinho, amém? Esse daqui está presente, eu posso ver, ele está na cor transparente e no verde, né? Amém? Glória a Deus, glória ao Pai. Porque eu estou colocando isso daqui, é uma lembrancinha da minha mãe, que eu guardo e tenho aqui na casa do Senhor, né? Glória a Jesus. É uma lembrancinha da minha mãezinha, amém? Que hoje eu não posso ver mais, amém? Mas aqui eu tenho uma lembrança dela. Glória a Jesus, eu posso ver e lembrar. A palavra de Deus fala mesmo da questão do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos ver, mas pela palavra lida, pela palavra falada, a voz é minha, mas a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos ver Deus. Nós não podemos ver no presente, mas nós podemos ver naquilo que Ele está, aleluia, dito pela palavra escrita. Glória a Deus, pela palavra falada, amém? Então vivemos como somos vistos, a fé é para este mundo, queridos, amém? E a vista está reservada ao outro mundo. Glória a Deus, que nós não vemos, o outro mundo nós não vemos, a outra cidade, a outra terra. Nós vemos essa cidade que nós estamos morando nela, né? Nós enxergamos com nossos olhos físicos, mas os olhos espirituais nos levam pela palavra de Deus a ver lá, né? Glória a Deus, glória ao Pai. E também ao qual é reservado o quê? O que está reservado? É a vista está reservada ao mundo, um mundo que é o nosso dever será, no nosso interesse, andar por fé, que chegamos a viver por vista, amém? Com aqui nós somos confortados e encorajados, glória a Deus, aleluia, encorajados a termos e sermos em todos os nossos problemas, ver a vida e estamos, né, assegurados e sustentados pelo Senhor e pela sua santa palavra até o dia da nossa partida, que nós vamos partir dessa terra aqui, sair de cima dela, amém? A nossa carne, o nosso corpo físico, amém? Glória a Deus. Mas a nossa alma, glória a Deus, ela vai ter um lugar, né, que se chama céu, um lugar onde que está reservado, amém? Então, muito desejamos o quê? Por que nós desejamos? Porque almejamos estar presente com o Senhor. Nós trabalhamos e sofremos até. Tem gente que não quer sofrer, né? Amém? Tem gente que, nossa, né? Não quer sofrer, mas Jesus Cristo sofreu. Mas é sofrimento? É sofrimento andar sem Deus. Sofrer é andar sem Deus. Agora, quando nós temos Deus, nós não sofremos. Nós temos problemas que são solucionados pela nossa fé.
com os conselhos de Deus. Amém? Somos nós para trabalhar, ter o trabalho, glória a Deus, e alcançar os objetivos. Então aqui na terra nós temos também um trabalho que nós trabalhamos para alcançar. E olha que tem gente que sofre, né? Vai trabalhar, trabalho cansativo, trabalho pesado, trabalho sofrido. Hoje, por exemplo, mesmo eu estava olhando um vídeo que meu irmão mandou para mim, meu irmão Luiz, que a gente ama com todo o coração, né? Que está lá na cidade de Cuiabá, trabalhando lá. Ele estava falando dos, assim, de certa forma, sofrer, né? Ali o calor demais, muito quente, né? Vai para 36 até 40, né? Ali o quanto que fica quente, ele estava falando, né? Mas está lá trabalhando, né? Então, no caso, sofre o calor, né? A fadiga, né? Do muito quente demais para trabalhar, mas ele quer alcançar os objetivos dele. Glória a Deus, trabalhando para chegar no final do mês, ele ter aquele salário, né, para ele comprar as coisas, ter o dinheiro para fazer as coisas, né, que são necessárias no dia a dia da família, do sustento da casa, né? Glória a Deus, para as coisas que são necessárias para a vida aqui. Mas também, queridos, nós precisamos trabalhar para nós ganharmos aquele para lá, para com Deus. Então temos que ter fé. Então nós temos que dar o nosso culto, vir para a igreja, vir para a casa do Senhor, aleluia, glória a Deus, dobrar o nosso joelho, aleluia, dar o nosso louvor, glória a Jesus. Deus é maravilhoso, glorioso. As pessoas, elas se colocam, né? Colocam muitas coisas, deixam muito difícil para vir para a casa do Senhor. E não é tão difícil, não. Se nós quisermos e nós acharmos que Deus é merecedor, né, da nossa presença no culto da casa de Deus, nós vem e não sofre não. E ainda fazemos nosso trabalho. Glória a Deus, glória ao Pai que o Senhor nos pede. Glória a Jesus. Então, temos uma aceitação para com Deus. Trabalhamos para que vivamos e morramos, seja presente no corpo ou ausente do corpo, né? Seja na presença, né? Então possamos agradar aquele que nos escolheu, Deus, aleluia, que nos escolheu, agradar a Ele, e assim o nosso grande Senhor possa dizer: nós fizestes bem. Por que eu estou falando isso? Porque hoje ainda eu ministrei sobre a palavra dos talentos, aonde que Deus, ali no livro de Lucas, né, Ele está falando dos talentos do Senhor que tinha Minas, né? E Ele deu para aquele primeiro lá 10 talentos, para outros 5, né? E assim por diante, amém? Glória a Deus, glória ao Pai. E ele foi. E depois ele voltou. Quando ele voltou, que é o caso do nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi e nos deixou talentos, nos deixou aí trabalhos, afazeres para nós apresentarmos ao Senhor, aleluia. O qual as pessoas não estão muito, eles vão pegando aí, né, tá? Vivendo do jeito deles. As pessoas querem servir a Deus, cada um do seu jeito, né? E é do jeito de Deus, queridos, amados Senhor. Aleluia, meu conselho é esse, amém?
Mas eu quero dizer assim para você, não fica ausente não. Seja presente na presença do Criador dos céus e da terra. Glória a Deus. Então, comparecer, porque vai chegar aquele dia que está escrito nessa palavra que havemos de comparecer no tribunal de Cristo para cada um de nós, né? Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Versículo 10, 5 de 2 Coríntios. Deus, nosso Senhor, aleluia. Ele está falando aqui, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Então vai chegar o tempo, vai chegar o dia de nós comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo, para nós darmos para Ele segundo o que nós fizemos, por meio do corpo, ou bem ou mal. Então vamos fazer o bem, já que nós vamos ter que comparecer, vamos fazer o que é bom e é agradável a Deus, né? Nós podendo na presença do Senhor adorar, glorificar, orar, bendizer o Senhor, amém? Glória a Deus. Então, lá, como eu estava falando no livro de Lucas, o Senhor recompensou aqueles servos que foram fiéis, dando o dobro do que já tinha dado, dando mais autoridade ainda. Amados, aqui no versículo 12, também fala da palavra do Senhor. Diz assim, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriar de nós, para que tenhais que responder ao que se gloriam na aparência e não no coração. Então, nós vemos que tem uma palavra dizendo assim, recomendamos. Então, quer dizer, o que recomendou aqui é o apóstolo, falando numa recomendação trazida por Jesus Cristo. Ele falou da fidelidade e da diligência daqueles que estavam juntos e da diligência dos versículos. Dos versículos anteriores, não para recomendar a si mesmo, não para recomendar ele, enfim, próprio, amém? Nem por amor, né, a eles, vamos dizer assim. Se não tivesse disposto, vamos dizer assim, de trazer uma boa opinião em sua boca, o qual precisava de responder, né, seus acusadores. Então Jesus foi acusado, os apóstolos foram acusados, nós somos acusados porque o adversário está sempre disposto a acusar. Então fala das aflições, fala dos efeitos das aflições, né, visíveis, que nós vemos muitos sofrendo aflições, tribulações, problemas, dificuldades e coisas que estão aí
afligindo o povo nesta terra. Mas o Senhor diz que pelo Espírito de Deus nós vencemos, porque Ele venceu o mundo, e Ele diz: e vós vencerão também pelo meu Espírito. Então o Senhor quer te abençoar, Deus quer te dar vitória, o Senhor quer te fazer vencedor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então eu dou esta palavra em nome de Jesus e peço que venha meditar. Amém? Glória a Deus, glória ao Pai. Por quê? Porque o apóstolo disse que também nós que estamos neste tabernáculo gememos carregado, não porque queremos ser despido, mas revestido, para que o mortal seja absorvido pela vida. Amém? Então nós sejamos aqui, glória a Deus, nesta palavra, porque se gememos aqui, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu, todavia estamos vestidos, não fomos achados nus. Então não é para nós ficar andando nu, mas vestidos, revestidos da palavra do poder. Amém? Do Espírito Santo. Da graça de Deus e da benignidade do Senhor, né? Porque nós não atentamos para as coisas que nós vemos, mas que se não vemos, porque se nós vemos são temporais. As que nós vemos são aqui coisas temporais que passarão, tempos que vai passar logo, vida que vai passar logo. Mas a eterna será para tudo sempre e nós precisamos de ganhar. Amém? Fazendo coisas boas, pregando o evangelho de salvação e de vida eterna, queridos. Amém? Não vemos o céu cheio de glória, vemos? Ah, claro que vemos. Quando nós olhamos para cima, esse azul cheio de nuvens, é glorioso, não é não? Quando cai a chuva, não é glorioso ver a chuva caindo, sendo que nós precisamos? Mas tem lugar que a chuva de tempestades cai, né? Por isso mesmo que nós temos que orar. Porque o Senhor diz que nós seremos livres das horas das tentações. O Senhor nos dará guardados. Amém? Então vamos pegar a palavra, né? Não vamos ficar ostentados, né? Mas vamos aqui lembrar que precisamos ver se manifestar a graça de Deus, trazendo a nós uma consciência eficaz, uma conversão e numa edificação gloriosa do Espírito de Deus, né, para um melhor. E assim nós também temos defesa. Amém? A palavra nos ajuda a nos defender das coisas má. Glória a Deus. E temos que ter fé em nome de Jesus. E para Deus nós temos que estar. Amém? Glória a Deus. Para Deus e para a sua glória. Nós temos que estar sempre dispostos, mais e mais, a fazer. Amém? Eu quero deixar essa palavra, né? O amor de Cristo muitas das vezes nos constrange, nos faz se sentir constrangido. Ali fala também que eles estavam, os cristãos ali, estavam debaixo do mais doce e mais forte constrangimento para fazer o que faziam. Naqueles tempos eles faziam coisas grandiosas, os apóstolos faziam milagres, faziam prodígios, e hoje nós também podemos, pelo poder de Cristo,
fé em Cristo, consagrando, orando. Amém? Glória a Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Então eu quero deixar essa palavra e quero que você continue, não desista, firma, venha para a igreja. Aqui nós temos o pastor dos pastores que nos dirige, glória a Deus, que nos leva a sempre mais perto estar da vontade de Deus. Amém? Os ensinamentos, o amor, a graça, a virtude de Deus, a mesmo que ainda faça nos constranger, Ele traz para nós o animar. Amém? Ainda que traga alguns constrangimentos, nos faz se sentirmos mais animados ainda. Glória a Deus por causa da virtude e o amor de Cristo, que veio por todos nós, trazendo efeito sobre nós. Amém? O efeito da vida. Glória a Deus. Para nós não sermos transgressores, mas nós sermos cheios de integridade, de honestidade, sinceridade, amor, convicção de fé e paz. Amém? E assim para você também, amém? Para você, para nós não andarmos aqui nesta terra arruinados, mas abençoados em Cristo Jesus. A palavra chama nós. O ministério da reconciliação está escrito aqui no livro de 2 Coríntios. Se você não reconciliou ainda, se você ainda não aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador, chega para junto dele, se reconcilia em Cristo, vem para a igreja, amém? Deus ama você e quer te salvar e quer te ver abençoado, amém? Não recebendo a sentença da morte, mas recebendo da vida eterna com Ele. O bem-vindo, bem-vindos, sejam benditos de meu Pai. Ele quer dizer para você naquele dia, amém? Glória a Deus. Vamos louvar o louvor então, do qual reflete a imagem do Senhor, amém? Eu não sou muito boa nesse louvor não, né? Mas a gente vai louvar para a honra e glória do nome do Senhor, amém? E assim a gente vai encerrar essa noite, porque eu prometi não ficar muito, né? Glória a Deus. Mas eu quero abrir live. Eu quero abrir live com muito. Oh, entrei aqui onde que não tinha aqui. Glória a Deus, aleluia. Não consigo ir além do teu olhar, tudo o que eu consigo imaginar, aleluia, a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Aleluia. Vamos começar de novo. Senão nós fica aqui, aleluia, para Deus tem que ser o melhor, então vamos ver se nós faz melhor um pouco. Glória a Jesus, aleluia. Recebe aí, em nome de Jesus. Eu só vou fazer esse louvor aqui porque o Espírito Santo de Deus estava tocando no meu coração, amém? Mas eu não sou muito boa nele, não, já confesso. Ai, glória a Jesus. Deus maravilhoso, Deus eterno. Deus de poder. Louve o Senhor. Ore antes de dormir.
Levante na madrugada, orar, falar com Deus. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso, Deus, adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Deus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer, o mundo não mudou nisso. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o teu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro te ofri. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar quando o mundo quiser cair. Aleluia. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso, Deus, adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. Toda vez eu vou esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. É o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. É precioso, mais raro que o ouro puro te ofri. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Glória a Deus, aleluia, Jesus querido. Deus tremendo, glorioso, aleluia. Espelho que reflete a imagem do Senhor. Mas se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor precioso. Mais raro que o ouro puro te ofir. Difícil, Deus não vai desistir. Está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. É o espelho que reflete a imagem do Senhor. Se o mundo ainda não notou, é o bastante Deus reconhecer o teu valor. Por isso que nós não podemos andar de qualquer jeito nesta vida. Por isso que nós temos que cuidar bem de nós nessa terra, porque nós refletimos a imagem do Senhor. Por isso nós não podemos ir em qualquer lugar, por lugares que desagradam ao Senhor ou fazer coisas que desagradam a Deus. Porque nós refletimos a imagem do Senhor, aleluia. Imaginou Deus, glória a Deus, sendo em você, glória a Deus, na tua imagem? Glória a Jesus, que lindo, né? Maravilhoso Deus eterno. Deus te amor, aleluia. Então é isso. Não é em qualquer lugar que nós vamos. Ó Pai, perdão, aqui eu entrei num comercial de novo. Deus querido.
Mas, deixa eu falar uma coisa. Não vamos levar nosso corpo, essa matéria aqui em qualquer lugar, não. Por causa que reflete a imagem de Deus. E a imagem de Deus não combina com coisas erradas, lugares errados. Tem que ser nos lugares certos, de maneira correta, como Ele é. Sua morte ali na cruz, carregando minha dor, o Senhor se expôs por mim, se entregou em meu lugar. Eu vou recomeçar. Tudo que passou, tudo que ficou para trás, olho pro Senhor, corro. Seu amor me chama, Senhor. Aleluia. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, o Senhor se expôs por mim, se entregou em meu lugar, me deu uma nova chance, vou recomeçar. Deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás, meus erros, minha vida errada. Glória a Deus. Corro para o Senhor. Aleluia. Dependo deste amor, do seu amor, mais que tudo. Aleluia. O amor de Deus que nós dependemos. E esse amor tem poder para curar dores. Aleluia. Hoje a casa do Senhor está bela. Na cruz, tudo que passou, tudo que ficou para trás. Glória a Deus. Para você corro. O certo é para o Senhor, amém? O seu amor me chama. Aqui está escrito você. Dentro desse amor, do seu amor, mais que tudo. Aleluia. Filho, que esse amor tem poder para curar dores. Aleluia. Hoje é noite de bênçãos gloriosas neste lugar. Estamos na casa do Senhor hoje, aqui na Socomim. Aleluia. Glória a Deus. Vem também você. Vou deixar a cruz, tudo que passou, tudo que ficou para trás. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus querido. Deus maravilhoso, glorioso, amém? Tudo que ficou para trás, deixa para lá, amém? Para frente, amor, vitória, graça, na presença do Criador, amém? Glória a Jesus, não vamos ficar aqui parado, não, vamos trabalhar pela comida que não perece. Glória a Deus. Deus está presente em todos os nossos dias quando nós buscamos o Senhor, amém?
Aleluia, Jesus. E vamos adorar a Deus. Quero dar a minha palavra, né? Que você possa estar na presença do Criador, vendo as bênçãos do Senhor, contemplando. Glória a Deus, aleluia. E andar aos pés da cruz, ou colocar aos pés da cruz. Salmo 91, versículo 15 diz: E ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, ele livrar-lo-ei. Amém? Então glorifique a Deus, clame ao Senhor. O meu Jesus, maravilhoso és, minha inspiração. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando pra ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no coração. Oh, dá-me forças pra continuar guardando. Firme a Deus está o meu coração. Firme nas promessas do Senhor, eu continuo olhando e assim sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois quem chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti misericórdia, graça e luz. Vinde todos, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Salmo de número 95, versículo 1, você pode encontrar lá. Teu grande amor não cessa, eterno e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és, tua graça é meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim, aleluia. Firme, ó Deus, estás meu coração, firme nas promessas, eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois quem chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti misericórdia e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois quem chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Oh, glória! Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Aleluia. Assim a gente alcança no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória ao Pai. Aleluia, Jesus querido. Deus de poder, aleluia. Realmente merece sua atenção, é o do Wix. Glória a Jesus. Vamos na presença do Criador louvar, bendizer o nome do Senhor, amém? Glória a Deus, glória ao Pai. Santo é o nome do Senhor.
E para deixar aqui o finalzinho para a gente voltar para casa, hoje a gente está fazendo um pouquinho diferente, amém? Mas nós vamos estar, em nome de Jesus, amanhã na Vila Rural, amanhã é quinta-feira, Vila Rural, vamos estar lá em nome de Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia. E quero convidar você também para estar aqui sábado nós vamos estar aqui na Socomi, amém? A partir das 19h20, glória a Deus, te amo Deus. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Vivo na bondade de Deus, és fiel. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo. Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Glória a dele, Deus Todo-Poderoso, glória a Deus, aleluia, Jesus, amém? Vamos orar? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Todo-Poderoso e glorioso, na Tua presença, papai, esse louvor diz assim: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Sempre, amém.
Senhor, meu Deus, neste momento apresentamos a Ti esta noite e entregamos diante do Teu altar, diante da presença do Rei de toda a glória. Que cada um, Senhor, que está neste momento a ouvir, Senhor, esta oração, possa receber, Senhor. Deus, eu peço agora neste momento, Pai, entrego diante do Senhor. Deus querido, também a Juliana Paiva, que está também conosco. Deus querido, Osmar Pinheiro, receba em nome de Jesus a bênção do Senhor. Antônio Divonei Carneiro, seja a tua bênção sobre ele, ó Pai, sobre a família, o lar. Deus, que a nossa vida, Senhor, seja regada do teu amor, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus maravilhoso, abençoa com sorte de bênção. Já estamos encerrando essa noite, lembrando, glória a Deus, glória a Jesus, que a tua palavra, Senhor, garante vitória. Vai recebendo aí. Quão insondáveis seu juízo e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia. Deus querido, nós vamos encerrando neste momento aqui essa noite. Receba a tua bênção. Deus maravilhoso, glorioso, grande Deus, querido Deus eterno. Amém. Que abençoado seja a sua vida. Deus que é maravilhoso, glorioso. Deus de glória, Deus de poder, em nome de Deus de glória, aleluia. Senhor maravilhoso, glorioso. Eu estou devagar aqui, estou deixando entrar comerciais. Mas Deus está presente, em nome de Jesus. Amém. Deus de glória. Vamos louvando o Senhor e encerrando essa noite com louvor. Amém. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo,
vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eita glória! Eu navegarei no oceano do Espírito. Aleluia, Deus. Glória a Jesus, maravilhoso é o Senhor Todo-Poderoso, amém? Deus é tremendo, Deus de toda glória, aleluia. Que você possa receber a bênção do Senhor em nome de Jesus, amém? A presença de Deus se faz aqui nessa noite. A Shekinah de Deus toca. Aleluia. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade,
te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos, aleluia, o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, aleluia, e assim nós vamos vencendo ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Vai recebendo a tua bênção em nome de Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, aleluia. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o seu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Oh glória, aleluia, Deus maravilhoso, amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor.